Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal para 16 anos está em tramitação no Senado. Aprovada pela Câmara, a PEC pretende reduzir a criminalidade no país. Mas será que essa medida terá força suficiente para garantir uma sociedade mais segura? Os jovens são mais vítimas ou causadores da violência? Para debater esse assunto polêmico, preparamos 2 programas. Nessa última entrevista, vamos conversar com o presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, que defende a redução da maioridade penal. Delegado Ulisses, obrigado por ter aceitado nosso convite e obrigado pela presença no nosso programa. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Bom, vamos começar então. Por que o senhor defende a redução da maioridade penal? Na verdade, há algum tempo eu já vinha defendendo a tese de que deveria ocorrer um recrudescimento nas sanções aplicadas para os adolescentes infratores, principalmente para aqueles que cometessem atos infracionais mais graves, como o homicídio, o latrocínio e condutas equiparadas aos crimes hediondos ou crimes hediondos, como é o caso do estupro. Por quê? Porque se observava que determinados adolescentes, e eu me deparei com um caso muito específico, de um adolescente que havia ceifado a vida de 9 pessoas. E ele sabia que a sanção máxima que poderia receber era de 3 anos. Então isso acabava por trazer um sentimento de impunidade. Então nós já vínhamos defendendo essa tese de que deveria ocorrer um recrudescimento no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas alguns deputados acabavam por defender a manutenção do status quo, que é a maioridade penal se dar aos 18 anos de idade. Então, com a aprovação em primeiro e segundo turno da PEC que trata da redução da maioridade para determinadas infrações, nós observamos que o debate com relação ao recrudescimento das penas do Estatuto da Criança e do Adolescente voltaram à tona. E o Senado Federal, então, apresentou um projeto de lei, com o intuito de fazer com que o adolescente infrator recebesse uma sanção de até 10 anos. Que hoje é de até 3. Que hoje é de até 3 anos. E o adolescente tem a certeza da impunidade mesmo? Sim, naqueles casos em que eles praticam condutas mais graves, ele tem a certeza da impunidade porque ele sabe que no máximo 3 anos ele ficará internado, no máximo. Há situações em que eles ficam 6 meses. Então, muitos desses adolescentes que já têm um conhecimento pleno da vida, porque já têm 16, 17 anos, ou 17 anos e 11 meses, eles têm plena ciência das condutas que praticam e, via de regra, em outro caso específico da cidade de Criciúma, onde eu trabalhei com a divisão de homicídios, eu percebi que um adolescente praticou mais de 4 homicídios e depois, quando ele completou 18 anos, ele parou de praticar os crimes, porque ele sabia que se praticasse o crime aos 18 anos, a sanção seria uma prisão. Se fosse um crime hediondo, com a pena de 12 a 30 anos. Mas, como na adolescência praticou determinadas condutas e a sanção de internação foi de 3 anos, ele acabou por vislumbrar que aquela situação atual dele implicava em uma sanção mais grave. Então ele deixou de praticar esses atos. Mas um adulto não necessariamente cumpre esses 30 anos, 20 anos de serra primária? Não necessariamente. A pena, no caso de homicídio qualificado, é de 12 a 30. Mas, via de regra, a pena é a básica, 12 anos, e ele, no caso dos crimes hediondos, cumpre 2/5 dessa pena e depois progride para o regime semiaberto, onde exerce uma atividade externa de trabalho. Bom, um dos argumentos, então, favoráveis à redução da maioridade penal é que o adolescente tem a exata compreensão daquilo que ele está fazendo é crime e deliberadamente pratica essa infração. Mas será que ele sabe mesmo que isso é crime, já que a própria Constituição diz que os menores de 18 anos de idade são penalmente inimputáveis? Sim, a Constituição estabelece que os menores são penalmente inimputáveis, por isso que existe esse projeto de emenda à Constituição. E também o Código de Processo Penal, no seu artigo 27, estabelece que os menores de 18 anos são inimputáveis e sujeitos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz sanções diferenciadas que a de prisão, que são as medidas de semiliberdade ou internação como uma sanção mais grave. Só que nós observamos que os adolescentes
que tem 16 anos, eles já têm plenas condições de exercer o direito de voto, eles têm plenas condições de serem emancipados e, por consequência, então, se eles têm e reúnem essas condições, eles são penalmente capazes de serem imputáveis. Bom, se reduzirmos a maioridade penal para 16 anos de idade, não corremos o risco de, no futuro, queremos reduzir para 14 anos, por exemplo? Sim, é uma possibilidade que existe. Há países, como é o caso da Inglaterra, que tem a imputabilidade do jovem aos 12 anos de idade. Mesmo assim, não possui uma massa carcerária como possui outros países. Os Estados Unidos, que é uma confederação, ele possui também estados que possuem idades diferentes com relação à capacidade penal. Mas creio que é uma possibilidade de que isso aconteça, até porque o nosso Código Penal ele é extremamente antigo. Ele surge lá na década de 40. Então, ocorreu uma evolução ao longo dos tempos com relação à consciência das pessoas, e a legislação penal também tem que acompanhar essa evolução. Antigamente nós tínhamos crimes de sedução, crimes de adultério, situações que não mais se coadunam com a realidade. E também vejo que a maioridade aos 18 anos também não se coaduna mais com a realidade. Mas no caso, qual seria, como sabe definir assim, uma maioridade exata? Fica complicado também, né? Creio que não cumpriria a essa discussão, operadores do direito. Seria interessante que se fizesse um estudo interdisciplinar para verificar qual a idade em que o adolescente teria condições de responder penalmente em razão de sua conduta. Mas hoje um adolescente de 16 anos, e creio que essa seja uma boa idade, ele já está plenamente desenvolvido e apto a receber uma sanção penal. Por que então aos 18 anos? Então é uma situação também que se leva à discussão. Por que foi estabelecido 18? Por que não 21? Por que não 17? Creio que essa discussão é extremamente interessante, mas hoje o que se balizou como uma data de responsabilização não total, mas parcial, é aos 16 anos. Delegado Ulisses, a gente sabe que muitos menores são utilizados por organizações criminosas. Nesse caso, como garantir que essas organizações não irão começar a cooptar menores de 16 anos? Sim, isso é possível. É possível que menores de 16 anos também participem de ilícitos penais cooptados por organizações criminosas. Mas o fato reside na situação de que, via de regra, eles utilizam entre 16 e 17 anos. E é claro que há adolescentes que com 14 anos já praticam condutas gravíssimas e que causam prejuízo à sociedade. Porém, nós precisamos ter um balizamento em uma determinada idade. E por isso que eu reitero que creio que essa idade, que consiste em 16 anos, seria uma idade razoável. E teremos mais... Sociedade será mais segura com a redução da maioridade penal? Não só com a redução da maioridade penal. Eu, citando casos práticos, lá na região de Criciúma, a divisão de homicídios identificou que mais da metade dos homicídios foram praticados por adolescentes. Homicídios e latrocínios foram praticados por adolescentes. E vejo que 3 deles foram responsáveis por esses ilícitos penais. Então, 3 adolescentes foram responsáveis por isso. Um deles, inclusive, que ceifou a vida de uma médica, acabou, e já tinha várias passagens pela polícia, ele retirou a vida dela. E eu sempre pergunto, como explicar para a família dessa vítima que esse cidadão que tem 17 anos vai receber uma sanção de até 3 anos de internação, e o maior que estava junto com ele pode receber uma pena de 20 a 30 anos por se tratar de um latrocínio. Então é uma situação meio contraditória, porque um tinha 17, outro 20, então nós nos deparamos com isso. Mas o fato é que a redução por si só não vai diminuir a criminalidade. Na verdade, o que surgirá é uma sensação de possível punição. O que precisa acontecer também é um trabalho em nível de assistência social, em nível de educação e em nível, que eu diria, de saúde pública. E nós, ao final do ano, vamos trazer para palestrar aqui em Santa Catarina o José Mariano Beltrame, que é secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro e também é delegado. Ele levantou isso com relação às UPPs, que as UPPs por si só não
diminuem a criminalidade, porque depois de um tempo se começa a diminuir o efetivo e a criminalidade volta a tomar aquele local. Ele fala que é necessário uma participação do governo nas questões de educação, assistência social e também questões de saúde pública. Por isso que não só a redução vai fazer com que reduza a criminalidade, mas investimentos nessas áreas. Bom, muito bem. Os casos de violência praticados por adolescentes têm uma grande repercussão midiática. A exposição dessa temática, ela contribui para criar uma impressão de que o jovem está ficando cada vez mais violento? Sim, a exposição acaba contribuindo para que ocorra essa explosão midiática em torno do adolescente. Eu tenho observado que as pessoas também já estão muito cansadas das condutas praticadas por adolescentes receberem uma sanção ínfima. Então, muitos adolescentes, principalmente em cidades pequenas, eu trabalhei no sul-estado, na cidade de Orleans, por exemplo, e lá o que mais incomodava não era aquele adolescente que praticava uma conduta gravíssima, como um homicídio ou um latrocínio, mas sim que praticava 2, 3 furtos por semana e ao longo de 4, 5 meses praticava mais de 30 furtos, então isso incomodava muito. Só que esse adolescente acabará não recebendo uma sanção penal de prisão. Mas ele é punido, sim, ele recebe uma punição. Por isso que a grande maioria dos jovens hoje no Brasil, ele está internado por algumas situações. Primeira delas, a questão envolvendo condutas graves, latrocínio, homicídio e condutas de repetição. Por exemplo, praticou alguns roubos em repetição, e vem praticando furtos e outras condutas de repetição. Então, via de regra, o judiciário tem internado esses adolescentes. Por isso que, em razão também da falta de estrutura nesse sistema socioeducativo, não há como se colocar todos os adolescentes que possuem mandado de apreensão para internação no sistema. Então, há mais ou menos 300 casos que há o mandado, só que o adolescente não pode cumprir a sanção em razão do fato de que não há vaga no sistema. Agora, o senhor falou a questão desse problema de vaga, a gente também verifica esse problema nos presídios. Atualmente, o sistema prisional brasileiro está superlotado. Segundo dados do Ministério da Justiça de 2012, a população carcerária chegava a um total de 550 mil pessoas, ultrapassando em 70% as 320 mil vagas oferecidas. Onde que esses adolescentes serão presos? Na verdade, os adolescentes que praticam essas condutas graves ou gravíssimas são uma parte muito pequena do conjunto de adolescentes que estão internados. A maioria deles ou está internado por condutas graves ou em razão de reiterada prática de condutas consistentes em ato infracional. Só que a massa que pratica esses homicídios, que pratica latrocínios é um pouco menor. Então, mesmo sabendo as dificuldades, o sistema prisional deveria ter uma ala específica que não misturasse esse adolescente com 16 anos que foi condenado ou preso preventivamente com o maior. Então é importante que isso aconteça. Mas é claro, se existisse dentro do sistema socioeducativo, os CASES, Centro de Atendimento Social e Educacional, vagas específicas e eles recebessem uma sanção mais grave, também estaria de bom tamanho. O que a população, e eu vejo, não quer é que fique como está. Muito bem, a gente sabe também que é notório que parte desse sistema prisional é controlado por organizações criminosas e que a pessoa sai dali muitas vezes mais perigosa do que entrou. Então, o que a gente justifica misturar esse adolescente que cometeu um crime menor com esse adulto já de uma periculosidade, digamos assim? Na verdade, a facção criminosa ela não está só nos presídios. A facção criminosa está dentro do sistema socioeducativo e está principalmente enraizada na sociedade. Então, via de regra, aqueles indivíduos que estão lá nas comunidades, principalmente nas comunidades onde há uma incidência criminal maior, eles têm ligação sim com as facções, até porque é dali que vem o dinheiro para o sustento da facção. Então, estando na comunidade, no centro de internação ou no presídio, esses adolescentes já têm esse contato e fazem essa triangulação entre esses três setores. Então, o problema é maior do que simplesmente reduzir a maioridade penal, e sim o sistema todo. Sim, é muito mais complexo. Todo o sistema ele precisa de instrumentos para que nós possamos fazer com que a facção criminosa ou esses grupos criminosos sejam abafados. Muito bem, delegado. A PEC, a proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal para 16 anos de idade, que está em tramitação no Senado, ela é uma proposta que não pune todos os adolescentes. Essa proposta ela
é boa, ruim, da forma como está? Na verdade, nós acabamos por trazer, em tese, uma terceira via. Temos as sanções penais para aqueles que têm 18 anos completos, que consistem em penas privativas de liberdade, que são as penas de prisão, restritivas de direito e multa. Então, aquele que tem 18 anos completos, ele pode receber uma dessas penas. E nós temos, atualmente, a situação envolvendo o adolescente, aquele que tem 12 anos completos e 18 incompletos, ou seja, 17. Para esses, nós temos outros tipos de sanções, que não são penas, são medidas socioeducativas, que consistem em advertência, prestar serviços à comunidade, estar em regime de semiliberdade, liberdade assistida ou de internação. A internação é de até 3 anos. Atualmente, se aprovada essa proposta, nós teremos um terceiro eixo de sanção para aqueles adolescentes que têm 16 e 18 anos incompletos, ou seja, entre 16 e 17 anos, para determinados crimes, que são esses crimes graves, como o homicídio. Então, o indivíduo com 17 anos que pratica um homicídio, ele vai receber uma sanção penal tal qual recebe um adulto, pena privativa de liberdade. Se ele tem 16 ou 17 anos e comete um furto, a sanção que ele receberá é de medida socioeducativa. Então, indivíduos com a mesma idade podem receber sanções diferentes, em razão da conduta praticada, que pode ser ou não considerada de acordo com o que está na proposta. E esses menores hoje, com base na sua experiência, eles são internados no Brasil por quais tipos de crime? Via de regra, os adolescentes são internados no Brasil por reiterações de crimes, vários furtos, várias receptações, várias condutas de tráfico. Então, quando há uma reiteração dessas condutas de crimes de atos não tão graves, eles são internados. Roubos e também aquela questão das condutas, os atos infracionais gravíssimos, como é o latrocínio, como é a questão do homicídio, a questão do estupro. Então, via de regra, os adolescentes são internados por esses motivos. E como reabilitar esse adolescente? O que o senhor acha? O sistema socioeducativo ou os presídios? Na verdade, eu tenho observado que hoje o sistema prisional tem, em tese, atualmente e em Santa Catarina, reabilitado mais ou ressocializado mais que o próprio sistema socioeducativo. Porque dentro do sistema socioeducativo, e em uma discussão com uma deputada federal, acabei travando esse embate, onde ela dizia que no sistema socioeducativo o adolescente teria que ficar internado em cela separada ou isolada. Na minha visão, isso não atende ao princípio do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele tem que ser ressocializado ou conviver em sociedade. E em Criciúma aconteceu um fato em que durante o almoço, um adolescente, esse que havia praticado e confessado 9 homicídios, lançou mão de uma faca que foi até a cozinha e conseguiu, rendeu os monitores que não podem usar armas em razão de que estão num ambiente de ressocialização de adolescentes, acabou sendo rendido e ele conseguiu evadir-se junto com outros adolescentes. Então, é um sistema que é inseguro para atender esses indivíduos com alta periculosidade e que dentro do sistema prisional não conseguiriam fugir. Bom, muito bem. Por outro lado, o que chama atenção é o número de jovens mortos. Dados do Mapa da Violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais revelam que o Brasil registrou cerca de 10 mil assassinatos de jovens entre 11 e 19 anos de idade em 2013. Diante disso, a gente pode dizer que o jovem é mais vítima do que causador da violência? Não. O jovem, ele é um indivíduo que está inserido naquele contexto. Ele é um ator das condutas. Eu vejo que jovens estão praticando os ilícitos penais, o tráfico e outros tipos de ilícito, e acabam por conviver diante dessa circunstância. E quando há um conflito entre essas facções criminosas ou por pontos de tráfico de drogas, por lógico, já que eles são os maiores envolvidos na prática criminosa, por lógico que um conflito entre eles são essas pessoas que acabam morrendo e, por consequência, os adolescentes, que são aqueles envolvidos, são atores de todo esse processo. E por que não adotar medidas assim para modificar o ECA ao invés de tentar reduzir a maioridade penal? Sim, essa era uma das discussões. Só que o Congresso Nacional acabou por não trazer essa discussão, não queria. De repente, quando ele observa que foi aprovada
essa proposta na Câmara dos Deputados em primeiro turno, daí já começam as discussões. Então, creio que se eles tivessem, os deputados que defendem isso, se antecipado, creio que poderia ter sido o melhor caminho. Muito bem. Para finalizar, então, quais as implicações reais para a segurança pública caso a redução da maioridade penal seja aprovada? Eu creio que a sensação de impunidade perante esse grupo de jovens não vai mais persistir. Porque em Santa Catarina, para que tenhamos uma ideia, a polícia, por exemplo, no ano de 2013, a Polícia Civil, ela elucidou 70% dos casos de homicídios e latrocínios, parte desses ilícitos praticados por adolescentes, e que em tese poderiam não ter praticado se soubessem da sensação, tivessem a sensação de que poderiam ser punidos com penas maiores. Bom, a gente tem mais um minuto ainda, ia deixar aberto, se eu deixar alguma mensagem. Na verdade, é uma questão que nós precisamos discutir em muito, a redução da maioridade penal. E a população, cerca de 85%, 87% da população é a favor da redução em razão do fato de que não aguenta mais vislumbrar situações ou serem vítimas de adolescentes infratores. E creio que, em razão dessa circunstância, é preciso que o Congresso Nacional, que agora está pautando essa temática, porque é a voz das ruas que está pautando o Congresso Nacional, possa levar em consideração as manifestações populares, não só para a redução, mas também para o combate à corrupção e para as questões que envolvem principalmente a impunidade, não só para o adolescente, mas para todos os casos. Bom, delegado Ulisses, eu agradeço a participação no nosso programa, mas infelizmente o programa de hoje chegou ao fim. Muito obrigado, um grande abraço. Hoje conversamos com o presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, sobre a polêmica da redução da maioridade penal. Nos vemos no próximo programa. Até lá!